Olá, começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios Ralph Silva, que é presidente do PTN Jovem. Olá, Ralph, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Amaral? É um prazer estar aqui com você no programa Café com Autoridade. Minha saudação a todos os telespectadores e também aos internautas aí que nos acompanham. Me diz um pouco, o que é ser presidente estadual de um partido no segmento jovem? O que muda de ser presidente de um partido pura e simplesmente? O que acontece é o seguinte, Amaral, nós estamos numa época que a política ela não está sendo muito bem vista com bons olhos e com razão. Nossa população sofrendo muito com a corrupção que assola o nosso país. A falta de crédito do político acaba prejudicando muito a atuação jovem na política. Então, o maior desafio nosso realmente é trazer o jovem para participar da política. E o jovem hoje, ele é a maioria do eleitorado brasileiro é jovem. Né? 58% tem até 30 anos. Então, a gente tem que trabalhar realmente para conscientizar e mostrar para o jovem que as manifestações são válidas. Porém, eu acredito que mais válido do que isso é realmente votar com consciência, né? E para não errar, porque se você errar, você vai errar por 4 anos. A impressão que eu tive pela sua colocação é que estamos vivendo um momento de decadência de conceitos morais, éticos e políticos. Foi isso que você tentou dizer? Ou, por acaso, com a velocidade da comunicação, a mídia mais interativa, as podridões aparecem mais? No seu ver, a política está em ascensão ou em decadência? No meu ver, a política está em ascensão. Realmente a internet hoje ela ajuda muito. Hoje, quando eu dou palestras aí pela OAB Vai Escola, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu falo para os jovens, entra no Google, qualquer site de busca, põe o nome do político e já vai sair a história dele lá. E aí o que acontece? Você vai mais além, entra no site do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, lá vai ter a declaração de bens, se o político já respondeu o processo, não respondeu, se é ficha suja, ficha limpa. Tem toda a vida da pessoa ali. Os cargos executivos, é obrigatório eles terem um plano de governo registrado no tribunal. Então, todos esses aspectos são muito importantes para o eleitor se informar melhor. Se informar melhor. Então, acho que a internet é a nosso favor. Eu acho que a política ela tende a ter uma ascensão. O povo precisa se politizar e começar a acordar que não é aquela política do pão e circo, né? Que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo. Não quero acreditar nisso, mas é uma realidade, né? Então, a vida não é festa, a vida não é Copa do Mundo. Eu acho que tem muitas coisas que foram feitas em relação à Copa do Mundo que estão tentando abafar outras, como o rombo que deixaram na Petrobras, o mensalão, né, e outros escândalos aí que estão acontecendo. Não se fala nisso nessa época, né? Nessa época está um pouco parado, mas isso vai vir à tona agora, com certeza. Daqui dia 12 de julho acaba a Copa e isso vai realmente vir à tona. De repente vem fervendo, Vem fervendo e eu acredito que realmente o povo vai mudar. Vai mudar para não sofrer as consequências que nós sofremos aqui em Osasco. De ter o Celso Giglio impugnado, eu estou sabendo que ele vai tentar disputar novamente. Deve vir com problema na justiça, não só ele, como outros políticos de renome aqui na cidade. E a população vai tomar cuidado realmente em não ter o voto anulado e se o voto nulo ele sai da contagem, alguém vai decidir por você. Então eles vão trabalhar realmente em cima desse ficha suja aí. E na prática, qual é a sua atuação frente ao jovem? Nós temos curso de formação política, né, que nós damos nas cidades que o PTN já está com o diretório. Então o que acontece? Eu vou dar um exemplo, a gente tem um diretório aqui em Barueri, e aí nós trabalhamos em conjunto com a executiva municipal do partido, trazemos o jovem que é interessado, damos curso de formação política e trazemos ele para participar, para acordar para essa veia que é política. Você traz o jovem que é interessado. Exatamente. Como atingir o jovem que não sabe nem o que é política? Porque tem. Tem muito. Tem gente que não sabe que política, não é que eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero política. Ela vai estar na sua vida, quer você queira ou não. E tem pessoas que não têm essa consciência. O que fazer para conscientizá-los? Mara, eu falo que a política a gente faz até dentro de casa. Sim, nossa vida é uma administração política, uma administração de conflitos o tempo todo. Então eu falo assim, o jovem quer sair, quer ir numa balada, numa danceteria,
ele tem que negociar com o pai dele, ele tem que fazer uma política para conseguir o dinheiro, para conseguir o horário que ele vai sair, o horário que ele vai voltar e assim por diante. Então, as pessoas, elas têm uma imagem que a política é só a política partidária, e não é isso. E a gente procura despertar isso no jovem. Então, o jovem reclama que não está legal a educação, que não tem uniforme, que não falta merenda, isso e aquilo. Eu falo assim, o que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Você está buscando um mecanismo para questionar o político do porquê que não tem ou porquê tem, qual a função do político, entendeu? Qual a função do vereador, de um deputado, você sabe isso? Então, você está buscando fazer a diferença? Então, a gente começa a fazer esses questionamentos e muitos jovens que não ligam para a política estão passando a realmente querer acompanhar o trabalho todo de um político. Eu acredito que sua jornada tende a ser árdua, porque nós temos alguns segmentos. Tem aqueles jovens políticos e que estão enraigados, muitas vezes até participam em sindicatos, em grupos estudantis, em grêmios que isto é política. Temos aquela outra facção que não sabe o que é política, que precisa de política, e temos uma outra bem ruim, são aqueles que sabem que a política é podre. Esse perfil é mais ou menos assim como eu desenhei? Amaral, eu acredito que é o seguinte, a política não é podre. Mas tem esse segmento... Sim, alguns políticos são podres, aí concordo. Eu sou advogado, então tem o bom advogado e o mau advogado. Você é do ramo da comunicação, tem o bom comunicador e tem o mau comunicador. Tem a imprensa que se vende e tem a imprensa que é séria. Então todas as áreas têm essa visão. O que acontece é o seguinte, hoje com as redes sociais, o jovem ele está acordando, não só o jovem, porque hoje a rede social ela atinge mais o jovem, mas atinge todo mundo. Todos. Eles estão acordando realmente para acompanhar a vida, o dia a dia do político. Eu, como político, se quer saber o que eu estou fazendo, entra no meu Facebook. Sim. Então lá você vai acompanhar onde eu vou, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que está acontecendo. Isso traz um pouco a memória do cidadão, porque nós tínhamos o problema da memória curta, né? Sem dúvida. Entre uma gestão e uma eleição, se esquecia muito de coisas erradas. Desculpa te interromper, já te devolvo a palavra, mas queria fazer um parecer pessoal também. O que dificulta muito o legislador, o governador, enfim, é porque você não agrada a todos. E o satisfeito se manifesta muito menos que o insatisfeito. Então isso eu acho que é uma coisa que acontece muito. Se você agradou 10, desagradou 1, esse 1 vai contaminar no mínimo 9 dos outros. Mas isso é filosófico, né? Eu faço parte de uma escola de filosofia, chama Provida. Vou mandar um abraço para os meus amigos da Provida aí. Você coloca energia sempre no ponto negativo, infelizmente. A gente tem que trabalhar ao contrário, o lado positivo. Trabalhar na sua virtude, em tudo na nossa vida. Até na educação com os filhos, né? Isso é pragmático. Pragmático, exatamente. Se você trabalhar na sua virtude, automaticamente ela vai se expandir e vai atingir uma parte sua que não é virtude. Agora, o que a gente vê na televisão hoje? A gente vê programas que eles focam só no negativo. Que dá ibope, que o povo gosta. Então, o povo gosta, mas o que acontece? A população fica depressiva, só reclama. É comum reclamar. Comum reclamar. Hoje de manhã eu acordei, eu estava olhando no Facebook, tem uma frase interessante que uma amiga minha colocou lá. Você não está satisfeito com o que está acontecendo? Mova-se, se mexa. Gere movimento, gere ação. Coração é a cor da ação. Legal. Né? Então as pessoas não pensam nisso. Então mova-se, mexa, busca fazer a diferença no seu meio, saber o que está acontecendo realmente, se informe. Puxa vida, aproveitando esse momento filosófico, eu vou deixar a minha máxima também, porque eu gostaria de compartilhá-la nesse momento. Se você quiser ter resultados diferentes, faça coisas diferentes, né? Claro. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, a gente reclama, mas não muda. Não muda. Espera a mudança do outro, do além, E não, comecemos nós a mudarmos a maneira de pensar. Seja a mudança que você espera no próximo. Sim. Dê o exemplo, acho que a conduta é tudo. E às vezes é muito mais rápido do que até se espera. É que a ansiedade de ver mudanças, nossa, é muito grande. Mas se você começar uma atitude hoje e sentir os efeitos daqui 3, 4 meses, acredite, isto é rápido. É rápido. É muito menor do que uma vida toda no marasmo, na posição de stand-by, aguardando que as coisas mudem, querendo que os políticos sejam melhores, mas vou anular meu voto. Puxa vida, fala um pouco sobre anular voto. É importante essa colocação sua pelo seguinte, Amaral. A rede social, ela é uma faca de dois gumes, a gente fala. Por quê?
O pessoal tem uma campanha no Facebook que quem incentiva são os políticos que já estão lá. São os deputados que já estão lá. Eu vou explicar o porquê. Então ele fala assim, se 50% mais um anular o voto, a eleição é cancelada. Isso é mentira. O povo da nossa Osasco é fácil de explicar isso. O Celso Giglio estava impugnado. Vai ter problema novamente. E aí o que acontece? O povo que votou nele, o voto dele foi, como ele é ficha suja, teve problema com a justiça, responde processo até hoje, o voto foi nulo. O voto sendo nulo, ele sai da contagem. Ou seja, se você anular, não votar ou votar no ficha suja, alguém vai escolher por você. Sim. Porque o único jeito de se ter uma nova eleição, de cancelar essa eleição no Brasil, seria se ninguém votasse. Isso é impossível de acontecer, eu vou explicar o porquê. Porque o candidato também vota. Sim. Então nunca vai ter todo mundo anulado o voto. Então aquela visão de que falam que 50% mais um anular o voto vai ter nova eleição é mentira. Na prática, Osasco aconteceu isso. Pode acontecer novamente, porque vamos ver o que vão inventar. Nós temos vários candidatos aí que são figurões da política da nossa cidade, da nossa região, que estão condenados pelo ficha limpa, né? Eles são fichas sujas. Eles vão concorrer sob liminar, entendeu? E vai chegar lá no final, muitos vai acontecer o que aconteceu com o Celso Giglio aqui. Cancelou a votação dele e foi considerado zero. Então isso é chamar o povo de bobo. Por isso que a gente fala, entra na internet, acompanha, vai lá no tribunal, vê se o registro da candidatura ele tem alguma pendência, não tem, se foi registrado. Lá tem tudo. Vai ter os processos que aquele candidato já respondeu. Tudo vai estar na internet, gente. Então não é, o político é a arte de falar, né? Então tem político que fala muito bem, e aí o que acontece? Ele pega e fala assim, não, eu não estou impugnado. Então ele joga lá, né, aquela É a arte de convencer. De convencer. E eu me convenci de que a arte de falar, às vezes é falar errado, ou falar um jargão mais popular. Haja visto Lula. Haja visto os nossos vereadores aqui, que eles não conseguem fazer concordância verbal nominal, e conjugar um verbo em seu tempo, e se dói nos ouvidos. Mas o povo entende, é este o linguajar do que a base da pirâmide eleitoral. Se um vereador falar, venha participar conosco, é capaz de alguém, desculpa, não tô aqui fazendo ironia, mas é capaz de alguém perguntar, quem é o conosco que eu nunca ouvi? Então eles realmente falam, vem com nós, vamos, a gente fomos, e eles colocam o linguajar do povo. Então, e outra coisa que eu penso, ele sabe falar direito. Depende. Às vezes. Depende. Tem aqueles que, em outras condições, eles até colocariam a conjugação dos verbos, os tempos verbais mais corretamente, mas ele relaxa o seu linguajar para se aproximar do povo. Olha, eu não concordo com isso, mano. Eu acho que o político tem que ser exemplo. E tem que ser transparente. E tem que ser transparente e tem que falar realmente uma linguagem que seja acessível, que as pessoas entendam, porém corretamente. Sim. Tem que dar o mínimo, exemplo. Né? O mínimo. Então, o próprio Lula. O Lula não fala português errado mais não. Mas falou muito. Falou muito. Hoje ele tem um trejeito popularesco, mas pelo menos as conjugações, as colocações, a forma de se posicionar, ele faz de maneira mais correta, sem dúvida. Mais coerente. Então, o que acontece? Tem que dar o exemplo. O político tem que dar o exemplo, inclusive na fala, né? No modo de se portar. Porque eu não quero ninguém me representando lá que não saiba falar. Amanhã ou depois vai precisar falar para um fórum internacional alguma coisa e... A gente vai passar vergonha, literalmente. Literalmente. Este é o povinho que reside aquele paizinho, né? Eu estava lendo um texto essa semana do professor Polito, um dos papas da oratória do Brasil. Ele fala que o Lula é um grande orador, só que ele está começando a cometer erros porque ele não está se preparando mais para falar em público. Então, a última dele... Improvisa muito? Muito. E aí ele acha que ele sabe tudo. E aí a falta de informação acaba prejudicando um bom orador. Um posicionamento mais incisivo. Então ele falou esses dias que ele não ia assistir o jogo da Copa no estádio porque não ia ter cerveja. E foi permitido a venda de cerveja nos estádios. Então, é falta de informação. Falta de informação. Acaba acontecendo o quê? Compromete a credibilidade dele. Né? Então, isso é um pecado que o orador tem que tomar um cuidado. Né? E o político tem que tomar um cuidado. Na dúvida, não fale. Na dúvida, não fale. Fale pouco. Né? E fale corretamente. Eu acho que isso é muito importante. Então, nós temos que trabalhar realmente nas redes sociais e tudo. Para quê? Para esclarecer a pessoa e saber se a informação é verdadeira ou não. Eu falo muito nas palestras do OAB Vai à Escola. Outro dia eu recebi lá
uma postagem dizendo assim, ó, compartilhe, uma criança precisa de doação de sangue, a imagem da criança doente e tal. Ralph, eu vou pedir um segundinho para você, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência falando sobre a OAB. OAB vai à escola. Fique aí, voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com Ralph Silva, que é presidente do PTN Jovem. E falávamos antes do intervalo sobre OAB vai à escola. Sim, mano, eu estava comentando até que nas palestras que a gente dá, o projeto OAB vai à escola, ele leva o advogado até as escolas para dar palestra sobre direitos e deveres. Então a gente vai para esclarecer essas dúvidas. Eu fui o presidente dessa comissão até o final do ano, agora eu sou o vice-presidente, a doutora Léa Carta é a presidente atual, um beijão para ela, para a doutora Libane, que é a nossa presidente da OAB Osasco. E então o que acontece? Eu adoro dar palestra para o pessoal jovem. E como que funciona? Você vai em sala de aula, no auditório? Às vezes são auditório, às vezes sala de aula. E a faixa etária? Dos 14, né, que seria o primeiro, na minha época colegial, né, primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. É pro ensino médio. Do primeiro ao terceiro. A doutora Léa gosta de dar palestra para molecadinha lá, até do quinto ao nono ano. Eu já não tenho muita facilidade. Mas é outro linguajar, tem que ser mais lúdico para tratar com a criança. Ela é mãe, né? Eu falo, eu não sou pai, então eu tenho dificuldade de tratar realmente com a molecada. Mas se for necessário, a gente dá essa palestra com o maior prazer. Mas eu prefiro já falar com um adolescente. E qual a cara de coruja que os alunos fazem nessa hora? Você percebe uma compenetração, realmente um foco na palestra? Olha, Mara, quando tem algumas escolas que são problemáticas na cidade, então aí eles já chamam eu para ir, porque eu tenho realmente não só a facilidade de dar oratória, até pela política e tudo, mas também eu falo para eles, eu posso ser o Hitler ou eu posso ser o Dr. Joinha, qual que vocês querem. Então eu realmente consigo controlar bem as turmas, até uns 400 alunos eu consigo me virar.
Mas não é fácil não, a molecada... Mas assim, na grande maioria, eles despertam o interesse. Grande. E muitas vezes por questões até particulares. Eles chegam a fazer perguntas pontuais? Fazem perguntas pontuais sobre o dia a dia deles. A parte de alimentos, de separação, muitos são filhos de pais separados. A parte de trabalho, menor aprendiz. A gente fala sobre a parte penal também, porque eles têm aquela visão de que o menor não vai preso. Eu falo, o menor não vai preso, ele vai internado. Só muda o nome. Que priva o direito de ir e vir da mesma forma. Da mesma forma, exatamente. Então a gente acorda esse fato da internet, eu estava comentando no final do último bloco, é o seguinte, eu recebi lá uma publicação dizendo que uma criança precisava de doação de sangue. Falei, bacana. Peguei e liguei no banco de sangue da Santa Casa. Aí a mulher me informou o seguinte, falou, esse menino já faleceu faz 3 anos e continuam usando essa imagem dele. Tudo bem, é uma causa nobre, doação de sangue, mas a família pode questionar juridicamente. Estão usando, né, a imagem de uma criança que, às vezes a família não quer que use essa imagem. Sim, então toda a informação que você vê nas redes sociais, preste atenção. Preste atenção. Outro caso que eu cito é o seguinte, teve um jogador do Corinthians lá que deu um selinho no outro lá, o Sheik. E aí todo mundo começou a colocar homossexual... Pelo jeito você é corintiano, eu sinto um certo tom de defesa, de procuração. Não, eu sou São Paulino, Mas é um caso muito prático, por quê? Porque ele processou várias pessoas. Sim. E aí eu falo assim, na Argentina, o homem cumprimenta o outro, nada contra os argentinos, mas um beijo na boca, cultura, é cultura né? deles. É cultura. Na Rússia se beija no rosto com muita frequência, quer dizer, na Escócia se usa saia. E são particularidades culturais, regionais, mas eu me recordo de um caso, no meu entendimento, mais grotesco, mais gritante, foi o linchamento da mulher de Santos por uma informação errônea de uma foto que já tinha sido expirado há algum tempo, quer dizer, eu não acompanhei muito de perto o fato em si, mas uma internet, uma junção de pessoas é um poder muito grande que precisa ser controlado, de alguma forma, precisa ser bem dirigido, digamos assim. Com certeza. E aí o que acontece? Agora a gente vê esse período eleitoral, que os candidatos, que eles fazem? Eles criam fakes, né, que são perfis falsos na internet, Facebook, e para divulgar a informação inverídica. Tem informações verídicas e tem informações inverídicas. Então não custa nada checar a informação, até pela própria internet. Recebeu a informação, vai lá, checa, põe no Google, põe no site do tribunal e vê se é verdadeiro ou não. Eu acho que isso é muito interessante. No nosso partido aqui em Osasco tem o vereador Rogério Lins, que é nosso vice-presidente estadual, né, e a gente estava até conversando, porque vem o período eleitoral aí, ele é pré-candidato a deputado federal, o partido também me convidou para disputar uma cadeira de deputado estadual, vai ter a convenção dia 28, então eu sou pré-candidato a deputado estadual. E aí o que acontece? A gente estava conversando sobre isso, por quê? Nós vamos ter campanhas milionárias, não só aqui em Osasco, como em outras cidades também. Então, muito dinheiro. Não temos dinheiro, nós temos trabalho e amizade. E a internet. Então, você vai ver que a internet vai ter um papel fundamental, porque o povo também já não está mais... já está começando a acordar para a política e saber que a política não é... aquele candidato vai ganhar porque ele tem um monte de placa, porque ele tem um monte de bandeira, porque ele tem um monte de... É o que mais aparece, tem um nome famoso, é filho de um famoso, que isso é um... Gente, acorda. Acorda. Com perdão não é uma palavra, mas uma pessoa que vem na televisão fazer palhaçada, sem querer citar nomes, ele não vai ter condições, conhecimento, cultura, prática e conhecimento para nos defender. Olha, eu vou citar o nome. Tiririca teve 16 mil votos aqui em Osasco. Era dele que eu estava falando. É aí que acontece. 16 mil votos na cidade. Bacana, muito legal. O que ele trouxe para a cidade? O que ele ajudou? Nem riso. Nunca veio em Osasco. Até saiu da parte artística de fazer graça. Nunca veio em Osasco. Não trouxe uma emenda parlamentar. Não trouxe um projeto de lei que agregasse aqui para a nossa região ou para o nosso país. Eu peço desculpas para o telespectador. O programa não tem o menor intuito de fazer tendências partidárias, isso foi um acontecimento, mas é uma verdade, não dá para não dizer. Não, tem que falar porque a população precisa saber que, se você votar num candidato que não é da região, ele não vai ajudar a nossa região. Só porque é um nome famoso, é um rostinho que aparece na televisão. Aquela campanha milionária, gente, tomem cuidado, de onde está vindo esse dinheiro? Sim. Entendeu? De onde está vindo esse dinheiro, qual vai ser o retorno que essa pessoa vai ter e assim por diante. Por que ele tem esses recursos e o que ele está vendendo, prometendo, porque a promessa que ele faz em Palanque, que hoje já não existe mais os comícios como havia na minha época, ele já não faz mais estas promessas
Mas quando faz, ele não tem um compromisso de cumprir. É palavra dita. Agora, o dinheiro comprometido, ele vai ter que pagar. Olha, Amaral, na última eleição agora eu tive 3.027 votos para vereador aqui em Osasco. Eu não fui eleito por coeficiente de partido. Em 7 partidos que eu tivesse, eu seria vereador hoje na nossa cidade. E eu fui o único candidato que registrou todas as propostas em cartório. Isso obriga o político a cumprir? Não. Mas isso já pauta o meu mandato. Então, se eu tivesse sido eleito, automaticamente eu já iria votar. Você já tem uma cartilha, uma autocartilha a seguir. E já pautar, porque o que acontece na prática hoje em dia é o seguinte: a pessoa ela não apoiou o prefeito, a gente vê muito isso, não só em Osasco como em outras cidades. Aí o prefeito que ele não apoiou ganhou, ele deixa de ser oposição, vira a situação. Eu acho que também é uma maior besteira hoje na política, um político de oposição de situação. PTN, o nosso partido, Partido Trabalhista Nacional, não tem isso. Nós temos que votar a favor do povo. Nós temos que propor projeto a favor do povo. Então tem aquela oposição burra que o PT fez por muito tempo, que é assim, é projeto do PSDB ou dos outros partidos. Somos maioria, não vota. Não vota. Não vão votar, vota contra. Não sabe nem o teor do projeto, às vezes. E, então, essa é a oposição burra que a gente fala, né? Então, você tem que fazer uma oposição, se for necessário, inteligente. Então, nós estamos na fase realmente de conscientizar e de buscar realmente uma política séria. E eu acho que a política está mudando, vai melhorar muito e já está melhorando. O PTN é um partido relativamente novo ou ele tem uma história mais antiga? O Jânio Quadros foi presidente pelo nosso partido, a vassourinha é nosso símbolo. Só que o PTN ele estava parado. E hoje o Partido Trabalhista Nacional no estado de São Paulo tem a executiva mais jovem do país. Então a Renata Abreu é a nossa presidente, ela tem 32 anos. Eu sou o presidente da juventude do PTN no estado de São Paulo, 32 anos. O Rogério Lins é nosso vice-presidente estadual, 36 anos. O Igor Soares, aqui de Itapevi, também é nosso vice-presidente. Ele tem 33 anos. O Tiago é nosso delegado, ele tem 23 anos. Ralf, isso é uma tendência, é uma junção natural dos jovens se unindo ou é uma questão sine qua non? Fez 40 anos, sai do partido? Não, nós temos o João Darf, que é vereador em Guarulhos, ele também é da nossa executiva, ele tem um pouquinho mais de 40. Mas o que acontece? É uma junção natural. Quando o Rogério foi pro PTN, ele me convidou para ir. Na semana seguinte, eu conheci a Renata, que é nossa presidente, na semana seguinte, o que aconteceu? A Renata me ligou e falou, preciso falar com você. Eu falei, minha presidente estadual, que honra. Ela falou, Ralf, eu gostei muito de você, você tem um trabalho, você é engajado na política, é uma pessoa séria, e eu gostaria de te convidar para cuidar do PTN jovem do estado de São Paulo. Eu me senti lisonjeado hoje de fazer parte da executiva estadual do partido. É um patamar político muito grande. E estou encabeçando esse projeto. Não é fácil cuidar, e hoje a gente tem 645 cidades do estado de São Paulo. O PTN Jovem já está presente em 70, comecei o trabalho em outubro, então não é fácil não, a cidade é bem grande, mas a gente está trabalhando para realmente trazer o jovem para a política. E o PTN, nós que somos jovens, eu, Rogério Lins, a Renata Abreu, então a gente pensa igual, né, e trabalha no mesmo sentido realmente da renovação da política. Estamos falando em jovem e a partir já de algumas décadas, se não décadas, vários anos, se antecipou o direito de votar para os jovens. E o que você acha sobre a pena, sobre o crime do menor? Amaral, muito interessante. Isso é um projeto que o PTN Jovem defende, que é a redução da maioridade penal. Eu conheço 16 países no mundo e todos os países que eu conheço que a maioridade penal ela começa antes, tem uma política não só da parte jurídica, como da parte penal, da parte penitenciária, que dá certo. O índice de violência diminuiu muito. Então, nós somos a favor da redução da maioridade penal. E eu, particularmente, eu penso que é de acordo com o crime, não com a idade. Então, muitos países, alguns estados americanos, por exemplo, o jovem com 14 anos, ele comete um crime e o médico vai analisar se ele sabe... Se ele tem a competência. A consciência da conduta que ele fez, ele é punido como adulto. Se ele não tem consciência da conduta, aí sim se busca uma outra alternativa, um tratamento e assim por diante. Infelizmente, todo um contexto, né? Por isso que a política, caro telespectador, ela tem uma complexidade. Vamos reduzir a idade da maioridade em questão do crime. Mas isso tem todo
um berço, tem toda uma cultura, tem outras coisas que envolvem essa colocação do Ralph aqui também, uma análise mais profunda de caso a caso, e isso torna a necessidade da política. Então você que é meio arredio à política, ela existe na sua vida, quer você queira ou não. Então venha participar, independente de partido, independente de ideologias partidárias, mas se você achar que em política só tem pessoas do mal e você é uma pessoa do bem, venha engrossar as fileiras do bem, né, Ralph? Com certeza. Venha conosco, venha com os partidos, busque se juntar com os bons também e fazer uma política bonita. Que é uma das frases que eu pauto a minha vida, né? O mal vence quando as pessoas do bem se calam. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar, eu vou continuar até o final, entendeu? Porque o bem tem que vencer. Puxa, é uma colocação bastante interessante, foi muito prazeroso ter o seu posicionamento, a sua companhia aqui em nossos estúdios. Chegando próximo do final, eu deixo as câmeras à sua disposição. Amaral, eu agradeço a oportunidade a você, ao pessoal da TV Osasco, ao Paulo Coutinho, meu amigo pessoal. Eu gostaria de deixar meus contatos. Meu site é ralf.com.br, www.ralf, Ralf é R-A-L-F-I, ralf.com.br. Facebook é Ralf Silva Oficial, ou o perfil é Ralf Silva e a página é Ralf Silva Oficial. No meu site você vai encontrar o Instagram, o Foursquare. O Foursquare é um programa muito bacana, que é onde eu vou, eu faço um check-in para as pessoas saberem onde eu estou trabalhando. É uma transparência, uma transparência. Então, o Instagram, todas as redes sociais, o Twitter, todos estão no meu site. Eu agradeço a oportunidade, né? E eu digo o seguinte, vou voltar a repetir, né? Que o mal vence quando as pessoas do bem se calam, nós não vamos se calar. E juntos, nós somos mais fortes. Então, nós temos que estar junto. Quem é do bem fica junto de quem é do bem e automaticamente nós somos cada vez mais fortes. Queria deixar um abraço aqui para o Rogério Lins, para a Renata Abreu também, né? E agradecer aí a audiência de todos os telespectadores e internautas. Então é isso. O Café com a Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo.